Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem, no vídeo de hoje eu vou fazer uma modelo. Essa modelo vai ser colorida e o vídeo provavelmente vai fazer em 3 partes. Ok? Hoje a gente vai passar a primeira parte, desde o esboço, né? Começando ali pelo esboço. Vou adiantar um pouquinho o vídeo porque senão fica muito longo. Mas eu espero que vocês gostem. Quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal nessa semana. Sejam todos bem-vindos. Você que já está conosco já há um tempo, muito obrigado por isso, ok? Só vejo aí se o YouTube está enviando esses vídeos, ok? Para isso eu creio que você, ao se inscrever, precisa se inscrever e colocar ali todas as notificações, botãozinho vermelho aí, por favor, nos ajude a crescer, ok? Falando desse vídeo, eu vou fazer ele todo, eu vou fazer ele colorido. Não é minha especialidade, né? E aí eu gostaria que vocês comentassem aí como é que vai estar ficando esses vídeos aí. Ou se vocês preferem vídeo mais com caneta, se vocês preferem mais vídeos com grafite ou colorido assim. Então coloque aí embaixo nos comentários que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal, ok? Desde já agradeço a cada um. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Então pessoal, começando mais um desenho aqui. Estou dividindo a folha na horizontal e na vertical. Vou fazer ali a divisão, né? Porque eu gosto do desenho bem no meio da folha. O papel que eu estou usando aqui, eu não sei a pronúncia certa, mas eu creio que deve ser Hahnemühle Nostalgie, 190 gramas, ok? É uma folha bem branca. E assim, ela é até bem lisa e eu ainda uso a parte de trás. A parte de trás ela é um pouco mais lisa do que a parte da frente. Aqui na verdade é um teste, né? Começando aqui a fazer o olho. Lembrando também que eu adiantei bem esse desenho e vou dividir ele em 3 partes, porque o desenho ele ficou muito grande. Na verdade o vídeo ficou muito grande. E aí não daria para passar falando alguns detalhes, algumas coisas que eu fiz aqui. Eu pretendo colorir ele. A imagem vocês estão vendo aí. Pode não ficar idêntico porque a gente desenha a mão livre, né? E aí as proporções às vezes acabam não ficando idênticas. Mas para quem desenha dessa forma, pode ocorrer que aconteça que você consiga deixar o desenho bem próximo, ou às vezes também não. Aqui eu estou mostrando para vocês como é que é o processo meu, que eu achei melhor para mim desenhar, né? É um processo de construção meio diferenciado, né? Pelo que a gente vê por aí. Notem também que eu procuro quase nunca usar borracha, porque a borracha você vai usando e aí ela tem alguns problemas, porque ela começa a arranhar também o papel, e também você acostumando a fazer algum traço e depois ir apagando já, você começa a pegar o vício da borracha. Tudo que você faz, se você acha que não está bom, vai lá e apaga. Então a minha dica é procure usar menos borracha possível. Eu estou usando aqui uma lapiseira 07, o grafite dela é a grafite HB, então ela não é uma lapiseira que deixa seus traços fortes, né? Mas é melhor também que depois para apagar fica um pouquinho mais fácil, né? Então a gente vai fazendo aqui o processo. Esse processo vocês pode acompanhar em vídeos anteriores aí, tem bastante vídeos bastante detalhado da forma que eu faço, né? Então é isso daí. Então, como eu disse, eu procurei fazer um pouco mais rápido para poder fazer toda a construção, mostrar toda a construção e pintura também, tá? Lembrando que isso aqui também para mim é um teste, né, que eu assim, para colorir eu não sou bom. Vocês veem que um risco eu fiz um pouco mais para dentro e um outro risco do lado esquerdo aí, um pouco do lado direito nosso, no caso, um pouco mais para fora ali, né? Mas isso é porque o rosto dela está meio de lado aí.
Lembrando a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda demais o nosso canal, tá? Dá essa ajuda, dá essa moral aí pra gente. Deixe seu comentário para ver se vocês gostam mesmo desse tipo de vídeo ou vocês gostam daqueles vídeos mais acelerados. Compartilhe isso daí também com outras pessoas, que isso vai ajudar a gente bastante, tá bom? E aí, ó, eu já usei a borracha ali, mas eu não gosto de ficar usando muita borracha, ok? E aí a gente vai fazendo o processo. Eu sempre tenho um problema um pouco maior com a boca, eu me atrapalho um pouco com a boca, sempre foi assim. No caso, eu vou ter que fazer mais exercícios aí para melhorar essa questão, né? Mas a gente vai fazendo ali, a gente vai vendo que já vai criando ali um aspecto, né, do desenho, né? Já vai melhorando ali, fazendo o esboço, já vai aparecendo um pouquinho mais, né? Ali a parte do queixo, onde que vai o fio de cabelo ali. Mas como a gente sempre fala, desenho é isso. É paciência, treinamento, né? Eu tô sem tempo de ficar treinando desenho, então porque tem umas outras coisas que eu preciso fazer e não tá dando muito tempo para desenhar. Até shorts eu deixei de fazer, tá com 2 semanas que eu deixei de fazer, eu não quero deixar de fazer. Mas a minha vida tá muito corrida e a gente às vezes acaba não tendo muito tempo para desenhar. Mas se você quer melhorar, tem que desenhar todos os dias, ok? Aqui fazendo a parte do cabelo. Para quem desenha usando a observação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão cada detalhezinho é muito importante para que o desenho apareça mais com a imagem que você está vendo, a imagem de referência, né? Então você tem que já deixar o mais próximo possível já no esboço, para poder depois, na hora de pintar, não ficar tão diferente, né? E a gente já viu aí que o esboço já está ficando quase pronto, mas vocês veem ali, ó, da forma que eu fiz. Essa metodologia, essa forma aí foi com o tempo que eu fui pesquisando e fui atrás e fui adaptando também algumas coisas que eu achei que não precisava nos vídeos que eu vi, né, que não precisava tanta coisa. E aí a gente já foi melhorando, adaptando, e pra mim, ó, isso foi muito bom pra mim. Claro, a gente precisa melhorar muito ainda, né, mas esse é um processo. Quem desenha sabe disso. Você não vai aprender a desenhar do dia pra noite. Não tem uma fórmula mágica. A fórmula é muito trabalho, muito treinamento, foco, que é muito importante. Se você quer chegar em algum lugar, você precisa ter foco. E ainda digo mais, para quem não tem foco, qualquer coisa serve, né? Para quem não tem aí um destino, qualquer lugar serve. E para quem quer chegar em algum lugar, qualquer coisa não serve. Você precisa trabalhar para isso. Aqui fazendo alguns detalhes do olho, né? Já deixar mais ou menos parecido. Desenho é isso, ó. Muito tempo. Se a gente fosse colocar em tempo real isso daí, como eu já tenho feito em alguns outros desenhos, ia demorar muito tempo. Eu acho que eu gastei umas 10 horas mais ou menos para fazer esse desenho, tanto do esboço até a arte final. E aqui vocês estão vendo uma pequena parte, uma primeira parte, na verdade, né? Sendo que a gente vai fazer esse vídeo em 2 partes, para que vocês vejam realmente de como que eu fiz cada parte dessa, ok? Porque eu acho importante. Eu sempre vejo vídeos assim no YouTube, mas eles aceleram demais e a gente não acaba nem sabendo direito como que foi feita aquela etapa. E aí o aprendizado fica muito comprometido, a gente não consegue entender mais ou menos. Não que eu seja profissional nisso, que eu já falei que eu não sou, mas aquilo que eu sei eu quero passar para cada um de vocês, ok? Se esse vídeo serve para você, então deixa aquele like, aquele comentário, compartilhe com as pessoas. Isso ajuda a gente, né? Porque
Esses últimos dias, na verdade, eu acabei tendo poucas visualizações. Eu não sei se o YouTube não está entregando, não sei. Mas, assim, eu vi que deu muito abaixo aqui. Já vou começar a fazer a parte da pintura, né? Eu comecei aqui com um lápis preto da Tris. Na verdade, eu tenho uma caixa de lápis da Tris e tem alguns lápis aqui da Faber-Castell. Comprei até um de 12 cores, né? Mas aí a gente vai mesclando um pouquinho. Eu gostei bastante do lápis da Tris. Eles são bem macios, né? E fácil. Você vai passando camadas sobre camadas e ele vai, como é que fala? Assim, vai recebendo bem, o papel vai recebendo bem, vai misturando bem. Eu passei aqui um lápis. Eu esqueci a cor dele aqui, mas eu passei um branco aqui em cima, tá vendo lá? Tô fazendo alguns detalhes, né? E aí você vai vendo o processo de pintura, como é que já vai modificando aí, né? E aí a gente vai mostrando aí como foi o processo de cada um, né? Eu vou tentar aqui ver quais são as cores de lápis certinho que eu passei aqui para vocês aí poder fazer na casa de vocês, né? Esse azul que eu passei foi o azul noite, né? Agora eu vim com o preto. Eu usei o azul noite e também usei um pouco do azul royal. Esse mais claro era o azul royal, tá? E aqui fazendo os detalhes do olho. Aí eu usei o rosa chiclete, né? Lembrando que a ponta do lápis ela tem que estar sempre bem apontada. Eu uso o apontador mesmo normal. Eu quero comprar um da Derwent, só que tava vendo o valor em torno aí de 150, 180. Não sei se é isso mesmo em algum outro lugar, mas eu tava vendo aqui no site, é mais ou menos isso. E até alguns um pouquinho mais caros, né? Esse marrom aí que eu estou usando, todos esses lápis são da Tris. Esse aí é o marrom telha, né? Aí a gente vai fazendo uma camada, mas bem de leve, né? E falando também sobre a questão de pintura, eu não entendia isso, mas sempre a pintura é uma camada em cima da outra e aí vai formando ali as cores. É bom você fazer também uma tabela de cores, ou seja, você pega uma folha e pega os seus lápis e ali você vai fazendo uma tabela de cada cor cada lápis. Você faz ele ficar do mais escuro ao mais claro, aí você vê as tonalidades que ele pode chegar, né? Aí eu usei o nude, né? Usei o rosa chiclete também aí, ó, nessa parte. Usei o canela. Esse canela aí é o da Tris mesmo, mas eu usei o outro canela também, né? da Faber-Castell. E aí você vai misturando as cores, ó. Outra coisa também que às vezes a gente não vê muito explicando é que todos esse desenho, toda a pintura, a melhor forma de você fazer é fazendo movimentos circulares. Aqui não dá para perceber muito, mas toda essa pintura que eu fiz no desenho, eu fiz fazendo movimentos circulares. E aí você vai diminuindo aquelas partes brancas que vai ficando no desenho. Então essa é uma dica aí para vocês, tá? Então na hora de fazer alguma pintura e tal, em vez de você fazer riscando, você faz movimentos circulares. E outra dica também é o seguinte: você vai fazendo camada por camada, sempre as primeiras camadas você faz mais fraca e a segunda camada você vem com o lápis forçando um pouquinho mais, cada camada você vai forçando um pouquinho mais. Aí eu fiz a sobrancelha, passei o canela, né, embaixo,
e depois eu vim com um preto por cima, fazendo a sobrancelha ali, para não ficar aquele aspecto esbranquiçado por baixo e algumas falhas e tal. Então, para dar mais um tom mais assim de que é uma pele mesmo, eu coloquei ali o canela, né? Agora eu passei um marrom telha, né? Para dar um aspecto mais de pele. Aqui eu já usei o canela, mas esse canela aí é da Faber-Castell, para dar um tom mais escuro. O bom, se a gente puder sempre, assim, não existe uma regra, mas tem gente que começa com a parte escura e depois os lápis mais escuros depois vai clareando. Tem gente que já faz uma base clara e depois vai escurecendo. Então no desenho você tem que ver aquilo que fica melhor para você, né? Isso que eu estou fazendo aqui, na verdade eu não segui regras nenhuma. Eu fui fazendo conforme eu achei que tinha que fazer. É claro que quando você tem uma forma já de fazer, fica muito mais fácil. E para mim é um aprendizado que eu fiz. Tentei fazer aqui como é que fala, uns riscos aqui com... eu esqueci o nome agora, mas não... Ele é muito grosso, não ficou bom, né? Os próximos assim a gente vai tentar melhorar isso daí. Esse é o canela da Faber-Castell, né? Para dar um sombreado ali e ver que a primeira camada a gente sempre passa bem mais fraca, né? Para as outras cores e a gente forçar um pouquinho mais. Lembrando que a gente, quando está pintando, a gente também sempre está voltando ali, né? Agora eu peguei um marrom terra de novo e fui ali dando uma segunda mão. Você vê que mesmo fazendo movimentos circulares, ainda fica ali um pouquinho de branco, mas isso daí tudo vai sumindo depois nas últimas camadas, tá? Agora o marrom telha, né? Usando ali, porque ele é um marrom mais avermelhado, né? Mais como está ali na parte da imagem. Aqui eu vou fazer a tatuagem ali, que ela tem, que eu tinha esquecido, né? Fazendo a tatuagem. Duro que essa tatuagem não é muito chapada, então você tem que fazer alguns riscos, alguns traços ali. Ficou meio complicado, mas não vai ficar idêntico, mas vai ficar meio parecido, né? E aí a gente vai fazendo alguns detalhes aí. Usei esse lápis da Megasoft da Tris, né? Não, da Faber-Castell, se eu não me engano. Ok? E aí a gente vai fazendo alguns detalhes. Lembrando sempre, quando vai pintar, sempre usa aí lápis com a ponta bem fina. E só falando de novo, né? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, fala aí pra gente o que vocês estão achando dessa forma de desenho. Compartilhe com aquelas pessoas que você acha que pode gostar, tá bom? Eu vou ser muito grato com vocês, né? E aí a gente já vai vendo, o desenho já vai tomando uma nova forma, né? A gente já vai vendo que a pintura já vai modificando toda a parte do desenho. Aí eu passei o nude, né? Bem em volta ali, porque é uma parte mais clara, né? E a gente vai sempre voltando na onde que a gente já tinha feito, né? Para dar uma melhorada ali no aspecto, né? Lembrando que sempre quando a gente vai fazendo as misturas de cor, você não pode ser aquela mistura que acaba e já entra outra forte, né? Tem que ser uma mistura em degradê bem assim, que quase a gente não vê, né? Para dar um aspecto mais como eu posso dizer, de realismo, né? Eu não sou bom nisso, mas a gente está tentando chegar lá. Isso requer muito trabalho. Aí eu vou apagando as partes que eu passei com lápis e a lapiseira ficou um pouco escura, né? Então para tirar aquela cor a gente apaga um pouquinho. Não pode apagar muito porque senão depois a gente acaba se perdendo, né? Mas é isso.
E que nem eu falei, né? Se eu não acelero aqui, a gente ia ficar muito tempo. Então, eu já achei que esse vídeo já foi muito longo. Mas se não for assim, a gente acaba não passando as informações que precisa passar. Isso que o vídeo já está acelerado. Imagine se fosse bem devagarzinho, mesmo em tempo real, né? Aí você vai vendo que eu tô passando ali o canela de novo. Esse canela é da Faber-Castell. E em algumas partes já está sumindo aqueles pontos brancos. Mas até o final do desenho esses pontos brancos vai sumir tudo. Porque a gente vai alisando ele, né? Qualquer coisa também dá até para passar um pincel. Que com o pincel também já vai deixando ele mais uniforme. Mas eu não quis fazer isso. Eu quis primeiro deixar a cor mais próximo da imagem. Claro que eu não vou conseguir, mesmo porque esse é o primeiro desenho que eu faço dessa forma, né? E aí, desenho é isso, é aprendizado. Eu tô aqui para aprender com vocês. Se vocês tiver umas dicas boas aí também pode dar pra gente. A gente até forma de desenhos também, né? Se vocês gostam mais de desenho preto e branco, se gosta de desenho mais com caneta, que é o que eu sempre faço aqui no canal e vejo que bastante gente também gosta. Então vocês podem colocar aí embaixo também que forma de desenho que vocês mais gostam também, ok? Mas é isso daí, galera, vai vendo aí. Não esqueça que essa é só a primeira parte desse desenho, né? É só desse vídeo e tem muito mais coisas ainda que a gente vai passar. Espero que vocês aí estejam gostando, né? E nos ajuda aí, gente. Passa esse vídeo aí pra frente, compartilha, tá? E para que possa chegar mais assim para mais pessoas, né? E que pessoas que têm alguma dificuldade aí, a gente pode talvez com o vídeo estar ajudando, ok? Se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito, tá bom? E aí vocês vão vendo, ó, a mistura de cores e tal. E já vai vendo que vai ficando mais uniforme ali, onde é que a gente força um pouquinho mais, né? Mas é isso daí, pessoal. Fique com o vídeo até o final, né? Falta um pouquinho ali. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigado por tudo aí, tá? Fique com Deus, fique com o restante do vídeo aí. Fui!